Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 29 de 2 Crônicas apresenta o início do reinado de Ezequias e sua determinação em restaurar a adoração verdadeira em Judá. Esses versículos mostram o poder da renovação espiritual, o valor da liderança piedosa e a importância de voltar o coração para Deus após tempos de descuido e afastamento. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 2 Crônicas 29 do livro de 2 Crônicas da Bíblia. As reformas de Ezequias. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. 2 Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. 3 No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. 4 Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste. 5 E disse: Escutem-me, levitas. Consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. 6 Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. 7 Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. 8 Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. 9 Por isso os nossos pais caíram à espada e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. 10 Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. 11 Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. 12 Então estes levitas puseram-se a trabalhar, entre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, entre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, entre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. 13 Entre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel, entre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. 14 Entre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei, entre os descendentes de Gedutum, Semaías e Uziel. 15 Tendo reunido e consagrado seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. 16 Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. 17 Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. 18 Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Breve análise e voltaremos à leitura. A seguir está uma explicação clara, organizada e profunda de 2 Crônicas 29, capítulo que descreve as reformas espirituais do rei Ezequias. Ele marca um grande contraste com o reinado do seu pai, Acais, e inaugura um período de restauração nacional em Judá. 2 Crônicas 29. O significado do capítulo. Tema central.
Ezequias restaura o culto ao Senhor e conduz Judá a um reavivamento espiritual. Depois de anos de idolatria e abandono do templo durante o governo de Acais, Ezequias inicia um esforço imediato e profundo para recolocar Deus no centro da vida nacional. Primeiro, Ezequias assume o trono com coração reto, versículos 1-2. Tinha 25 anos quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. A Bíblia afirma que ele fez o que o Senhor aprova, como Davi, não apenas como outros reis bons. Isso significa que Ezequias não só obedeceu a Deus, mas também possuiu o mesmo coração devoto e fiel que Davi teve. Aplicação espiritual. Deus valoriza governantes, líderes e pessoas que o buscam de todo o coração, não só em práticas externas, mas em genuína devoção. Segundo, primeira atitude, restaurar o templo, versículos 3-7. O primeiro ato de governo de Ezequias não foi político, militar ou econômico, foi espiritual. Ele reabre e conserta as portas do templo, que seu pai havia fechado. Convoca sacerdotes e levitas. Ordena que se purifique o santuário, removendo toda impureza e idolatria. Ele lembra que seus pais foram infiéis. Deus retirou a proteção. Por isso Judá sofreu tragédias, mortes e cativeiro. Lição espiritual. Quando Deus é colocado de lado, tudo mais começa a se desorganizar. A restauração espiritual é o primeiro passo para toda restauração verdadeira. Terceiro, o processo de purificação, versículos 8-19. Levitas e sacerdotes se colocam para o trabalho. Começam a purificação no primeiro dia do primeiro mês, isso simboliza novo começo. Levam 16 dias para limpar tudo, do interior ao exterior. Restauram também os utensílios que Acais havia profanado ou removido. No final, eles declaram ao rei: purificamos tudo e restauramos o que havia sido retirado. Significado: Ezequias está restaurando a adoração verdadeira, não apenas o prédio físico. Voltamos a ler. 19. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acais, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente ao altar do Senhor. 20. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade, juntos, subiram ao templo do Senhor. 21. Levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. 22. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida, fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. 23. Depois, os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. 24. Esses sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. 25. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor, por meio de seus profetas. 26. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. 27. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. 28. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. 29. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. 30. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. 31. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns, espontaneamente, levaram também holocaustos. 32. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor.
33 Os animais consagrados como sacrifícios chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. 34 Com os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos. Os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. 35 Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. 36 Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Continuamos com análise textual. 4. Sacrifícios de expiação e restauração, versículos 20 e 30. Ezequias convoca líderes da cidade, sacerdotes, levitas, e oferecem 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes. O número 7 simboliza plenitude, perfeição espiritual. Esses sacrifícios eram pelo rei, pelo povo, pelo templo, por todo Israel, não só Judá. Após os sacrifícios, cantores e músicos começam a louvar, conforme as instruções de Davi. Toda a congregação se prostra em adoração. Significado: a adoração musical também é parte essencial do culto. O povo reconhece a santidade de Deus e responde com humildade. 5. O povo responde com ofertas voluntárias, versículos 31 e 35. Depois de restaurado o culto, o povo traz ofertas espontaneamente. 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, 600 bois, oferta consagrada, 3.000 ovelhas e bodes. A quantidade é tão grande que os levitas precisam ajudar os sacerdotes, porque os sacerdotes ainda não haviam se purificado completamente. Significado: o avivamento é tão intenso que o povo se entrega e participa com generosidade. 6. Final do capítulo. Grande alegria nacional, versículo 36. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Ou seja, Deus respondeu rápido. A nação foi restaurada espiritualmente. O culto voltou a funcionar plenamente. O povo estava unido e alegre. Lição espiritual: quando há arrependimento verdadeiro e retorno ao Senhor, Deus age com rapidez e misericórdia. Resumo geral do capítulo. 2 Crônicas 29 mostra: 1. Zelo de Ezequias pela adoração verdadeira. 2. Purificação do templo e do sacerdócio. 3. Restauração do culto e da música espiritual. 4. Sacrifícios de expiação por toda a nação. 5. Participação voluntária do povo. 6. Grande avivamento espiritual em Judá. Ezequias se torna um dos maiores exemplos de líderes que colocam Deus em primeiro lugar, revertendo anos de idolatria e conduzindo o povo de volta à bênção divina. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!